Você sabe qual que é a capacidade que a sua empresa tem para fazer os pagamentos das suas obrigações, tanto no curto, no médio e no longo prazo? São essas respostas que eu gostaria de apresentar hoje através do balanço patrimonial. De uma forma bem simplista, trazer um exemplo de como que você vai utilizar o balanço para tomar decisão. O balanço, ele divide-se em duas partes. Chamamos do famoso ativo, né? Que no ativo fica lá os bens e direitos da empresa, e chamamos também, pessoal, outro lado de passivo, que são as obrigações. Também chamamos de origens, que é o passivo, e aplicações, que são ativo, para que você consiga operacionalizar a sua empresa, tá ok? Pessoal, vamos trazer um exemplo, como se você tivesse fazendo a constituição da sua empresa. Então você decidiu empreender, seguir seu coração, e você vai agora então fazer um investimento nessa pessoa jurídica. Vamos supor que você tem uma disponibilidade, você durante um tempo juntou uns recursos e você vai então aplicar na pessoa jurídica para que você tenha um lucro posteriormente, tá? Dentro do balanço patrimonial, apenas para que você entenda, chamamos isso de patrimônio líquido, que é um grupo onde está a parte relacionada ao sócio, tá? Esses 10 mil que eu dei de exemplo, que você vai fazer a aplicação na sua empresa, chamamos de capital social. Então aqui a título de exemplo, 10 mil reais. Começando a operação da sua empresa, você vai fazer uma aplicação nele, que é o lado do ativo, tá? A aplicação, vamos supor que você abre uma conta num banco, né? Pode ser digital, um banco físico, 10 mil reais também. Ativo dessa empresa, 10 mil reais, que é a aplicação que você fez na conta corrente, e temos as origens, que saiu do bolso do sócio, 10 mil reais. Vamos para uma segunda operação no nosso balanço patrimonial, que você vai começar então a trabalhar. Então vamos supor que você precisa de um notebook, você precisa de um computador. Esse computador, aonde que entra no balanço patrimonial? Ele entra num grupo, pessoal, chamado não circulante, tá ok? Dentro do não circulante, temos um grupo também que podemos citar aqui, chamamos de imobilizado, tá? O imobilizado, então, você vai comprar um computador. Então, se você tinha 10 mil em caixa, pessoal, agora vamos supor que você vai pagar apenas de forma simplista 2 mil reais nesse notebook. E no banco, pessoal, uma vez que você fez essa compra à vista, você disponibiliza, então, de 8 mil reais no seu banco. Beleza, você já comprou o seu computador, vamos começar a operar. Agora você entrou em contato com o fornecedor, eu quero comprar mercadorias para começar a operar, ok? Tem as receitas, depois você tem as despesas para conseguir essa receita, e aí você chega no seu lucro. Estoque, pessoal, para começar a sua operação. Vamos supor que você comprou um estoque no valor de 6 mil reais. Essa mercadoria você comprou a prazo, então agora, pessoal, temos uma outra origem. Só tínhamos a origem do sócio, agora a gente tem a origem de terceiros, que no caso aqui, no nosso exemplo, são fornecedores no valor de 6 mil reais, tá ok? Sempre costumamos ali, né, eu sou professor universitário também, os alunos ficam ansiosos, né, porque o balanço patrimonial, ele é uma igualdade, certo? Sempre o ativo, né, as aplicações vai ser igual às origens, tá ok? Então, neste nosso exemplo, temos aqui 16 mil reais total do passivo, das origens da empresa, tanto próprias do sócio quanto de terceiros, e temos as aplicações tanto no banco, no estoque, no imobilizado, que seria o computador, também, pessoal, um total aqui, então, de 16 mil reais em ambos os lados, tá ok? Só lembrando que, comentei com você aqui, do lado do ativo existe o circulante, né, e o não circulante. O circulante, pessoal, dentro do lado do ativo, são realizações, né, são recursos que vão se realizar no período de 12 meses, e no passivo, pessoal, a mesma coisa o circulante. E aí o não circulante após 12 meses. Então, por exemplo, aqui no balanço patrimonial eu classifiquei que esse fornecedor no circulante. O que seria isso, William? Que você vai fazer o pagamento desse fornecedor dentro do prazo de 12 meses. Agora vamos supor que você compra uma mercadoria e essa mercadoria vai ser paga após 12 meses, aí já chamamos de não circulante exigível a longo prazo, que você vai ter que honrar isso no longo do tempo. Da mesma forma, o ativo realizável a longo prazo. Vamos supor que você vende mercadoria daqui um pouco a prazo, essa mercadoria que eu coloquei em estoque, você vende ela pós período de 12 meses. Para você entrar numa negociação de venda, né, você teve que receber isso em 18 meses. Então, até 12 meses, circulante, pós 12 meses, não circulante, realizável a longo prazo. Beleza, William, que lindo esse balanço, 16 mil reais do lado do ativo, 16 mil reais do lado do passivo. O que eu faço com essas informações? A resposta que eu quero te dar é justamente o início desse vídeo. Qual que é a capacidade que a sua empresa tem para fazer o pagamento das obrigações? Observando este exemplo, né, de forma bem simplista, temos um indicador, pessoal, chamado liquidez corrente. William, o que é liquidez corrente? A liquidez corrente, ela mede o quanto que a sua empresa tem de capacidade para fazer o pagamento no curto prazo, tá? Neste nosso exemplo aqui, temos lá 8 mil
de banco e mais 6 mil de estoque. Temos um total, então, de 14 mil reais de ativo circulante, curto prazo. E quanto que essa empresa tem de obrigação no curto prazo também? Neste nosso exemplo, 6 mil, tá? Então, vamos aqui. Então, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, você chega num cálculo, pessoal, de R$ 2,33. Nossa, que bonito. O que seria isso? Na verdade, um número por si só, ele não tem muito sentido, né? Então, o que esse 2,33 quer dizer? Quer dizer que para cada R$ 1 que você tem de dívida na sua empresa, de obrigação, você disponibiliza de R$ 2,33 para que você possa cumprir essa obrigação. Indicador saudável, né? Na nossa área contábil, falamos aí a partir de R$ 1 já é um indicador saudável, mas não podemos analisar só esse indicador. Por isso que estamos aqui trazendo conteúdos, sempre trazendo aí dos mais diversos para que você analise a empresa, né, de um contexto geral, não somente de um indicador isolado, tá? Isso aqui contribui numa decisão geral. Um outro indicador que você pode se utilizar-se do balanço patrimonial é a liquidez seca. William, o que é liquidez seca? Ela é, pessoal, desconsiderando o estoque. Vamos supor que você entra num período, pode ser que aconteça, né? Aconteceu a pandemia, onde várias empresas fechou a porta, você não consegue fazer as vendas, você não consegue liquidar seus estoques. Vamos supor que os seus estoques se tornam obsoletos, você precisa fazer a reposição deles, você não consegue mais vender esse estoque corrente. Então, o que geralmente os bancos eles querem saber? Esse indicador é muito utilizado pelos bancos. O quanto que a empresa tem de capacidade de honrar suas dívidas se ela parar de vender. Tá? Um indicador bem utilizado aí no mercado financeiro, tá ok? Então, pessoal, aqui no nosso exemplo, temos aqui, tirando o estoque, R$ 8.000, tá? De banco, né? Desconsiderando o estoque. E temos, né? Continuamos com a nossa obrigação de 6 mil, que no caso é o fornecedor, que é a origem que você comprou a prazo, tá ok? Neste cálculo, então, pessoal, temos um resultado aqui, ó, de 1,33. A empresa, se desconsiderarmos o estoque dela, se ela parar suas vendas, ela tem R$ 1,33 para fazer o pagamento das suas obrigações, ok? Obviamente, pessoal, que estou trazendo aqui o balanço patrimonial de uma forma bem simplista, mas no dia a dia da empresa é interessante que todas as informações sejam contabilizadas de forma correta, para que a gente possa também tomar decisão com indicadores reais, tá? Não adianta você fazer um balanço patrimonial que não reflete a realidade da empresa, porque vamos tomar decisão aqui baseada em números que não refletem aí a operação, tá ok? Um outro indicador muito utilizado do balanço patrimonial, pessoal, é o grau de endividamento, o quanto que a empresa, dos recursos que ela tem totais, o quanto que isso pertence a terceiros, o quanto que veio de terceiros, tá? Neste nosso exemplo, pessoal, o total das origens que a gente tem, que a gente utiliza-se do passivo, é R$ 16 mil, né? 6 mil de terceiros, fornecedores, e 10 mil dos sócios, tá? Então, como que a gente chega, qual que é o grau de endividamento dos recursos totais, o quanto que isso vem de terceiros? Que no caso, 6 mil exigível com terceiros, dividido, pessoal, pelos recursos totais, que nesse nosso exemplo aqui, 16 mil. Chegamos no indicador, pessoal, fazendo um arredondamento, 38%. Então, pessoal, dos recursos totais da empresa, que encontramos do lado do passivo, 38% eles são recursos de terceiros. Esse vídeo, de forma bem simplista, trouxe alguns exemplos de indicadores, existem outros, mas para não se alongar e vamos fazer outros vídeos com essa temática, são indicadores importantíssimos para que você possa tomar decisão tanto no curto, no médio e no longo prazo. Caso com alguma dúvida nos conceitos abordados aqui no exemplo, deixe um comentário que vamos ter enorme satisfação em responder vocês. Até logo!